Olá, Neurolover! Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal de neurociência no YouTube, O Desneurando. Fevereiro, mês da folia, carnaval, e uma das características desse mês é aquele danoninho que muita gente gosta, adora tomar, não um, mas dois, três e por aí vai. O problema é que depois de tantos danoninhos, o celular e danoninho não combina, e aí vem aquela ligação pro ex para fazer aquele DR, para desabafar, chorar as mágoas. Isso não é legal. Mas quem nunca? Quem nunca? Eu também. Antes de começar esse vídeo, vale o lembrete real, antes de continuar, vale a pena a gente pontuar que o consumo de álcool deve ocorrer de forma moderada e sem exageros. Existem vários estudos que pontuam que o consumo excessivo de álcool pode ser muito ruim para a saúde. Existe um estudo de 2013 a 2015 da Organização Pan-Americana de Saúde que fala que aqui nas Américas o consumo é 25% maior do que o resto do mundo, e esse consumo excessivo de álcool levou à morte a mais de 85 mil pessoas. Então isso mostra realmente que o álcool consumido em excesso é um caso de saúde pública e que a gente tem que tomar muito cuidado. Dito isto, vamos entender o porquê do álcool traz tantos malefícios à saúde, desde a morte até ligar para sua ex. Mas antes de entender o porquê o álcool faz a gente passar essa vergonha alheia, faz a gente ficar com essa ressaca moral no dia seguinte, já deixa seu like, compartilha com aquela amiga para que ela não cometa mais esse erro e deixe aqui nos comentários qual foi a sua grande gafe, o seu grande erro ao ligar para ex, em que momento, como é que foi essa história, para que a gente possa aprender com seu erro, afinal, é errando que se aprende. É mesmo? Para a gente entender o funcionamento do álcool no sistema nervoso, a gente precisa entender as fases desse processo de intoxicação. A primeira fase é a fase subclínica, que está relacionada ao consumo de álcool, ao processo de intoxicação, mas onde o indivíduo ainda preserva toda a sua fase comportamental, todo o seu comportamento normal. A segunda fase de intoxicação está relacionada à fase de euforia. Nessa fase, o indivíduo está extremamente eufórico, desinibido, sociável, mas ainda preservando algumas questões relacionadas à atenção e ao julgamento. A terceira fase de intoxicação é a fase de excitação. Nessa fase, o indivíduo tem uma diminuição da resposta sensitiva, diminuição da resposta reativa, incoordenação e déficit de equilíbrio. É aquele momento que o indivíduo começa a trocar as pernas, andar para lá e para cá, fala que não está tintindo o braço e assim vai. A quarta fase é a fase de confusão. Nesse momento, o indivíduo começa a apresentar algumas confusões mentais, incoordenação piorada, desorientação, estados emocionais exacerbados, apatia, letargia, fala arrastada. É nesse momento que o cara começa a chorar do nada, começa a amar todo mundo, fala que todo mundo é o melhor amigo. Nesse momento, é o momento da fase de confusão. A penúltima fase é conhecida como estupor. Nesse momento, o indivíduo vai apresentar um déficit muito importante da coordenação motora, de tal forma que o prejudique, inclusive, a andar, a deambular. Ele não consegue, tem uma incapacidade de deambular de forma adequada. Além disso, esse indivíduo muitas vezes vai apresentar incontinência, ele vai se mijar nas calças, e também vai apresentar sonolência e, obviamente, o estupor, que é um quadro bem característico dessa fase de intoxicação do álcool. A última fase de intoxicação pelo álcool é denominada fase de coma. Obviamente, como vocês viram, as fases foram evoluindo negativamente, tendo a gerar um prejuízo cada vez maior desse indivíduo. Nessa fase, o indivíduo tem um prejuízo não só da função mental, mas também da função respiratória, podendo ter um decréscimo da função respiratória e também da função circulatória, levando esse indivíduo, inclusive, ao óbito.
Bom, pessoal, é bom a gente entender que todas essas alterações se dão por efeito alcoólico sobre o sistema nervoso central. Então acontece que o álcool ele é responsável por alterar o funcionamento do sistema nervoso central por ação em algumas substâncias que são chamadas de neurotransmissores. Então são substâncias que vão tanto excitar o sistema nervoso central quanto inibir esse sistema nervoso central também. Então, sobre as substâncias excitatórias, como é o caso do glutamato, acontece que o álcool inibe essa produção dessas substâncias. E em substâncias inibitórias, como é o caso do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, essas substâncias elas são aumentadas. E isso inibe ainda mais o sistema nervoso. Além de outras substâncias, como é o caso de opioides, que também fica alterado na presença de álcool. Uma das áreas de ação desses neurotransmissores é a região do córtex frontal. Esse córtex é um córtex extremamente especializado na função de julgamento do que é certo e do que é errado e também de autocontrole. Com a ação do álcool, a gente acabou de ver que a gente tem uma redução da excitação e um aumento da inibição, inclusive dessa área. E aí o que a gente vai observar é basicamente uma impulsividade maior desse indivíduo e um menor julgamento do que é certo e do que é errado. E aí a gente já sabe o que acontece, né? Já avisei que vai merda. Então é isso, Neurolover. Se você quer evitar essa ressaca moral, ou beba com moderação, ou fique só na água. Esse é o canal Desneurando e Por que Bebi e Liguei Pra Ex? A Neurociência Explica. Um abraço, até mais. Fui! Ontem eu bebi, quando vi, já tava mandando mensagens. Quando me virei, pra minha surpresa, olha só quem eu encontrei. Tava lá no fundo conversando com uma moça cheia de má intenção, e eu aqui afogando a minha solidão. Cheguei à conclusão que bêbado não pode ter celular.